vamos ao debate então para vocês. A estratégia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de levar os usuários de drogas da Cracolândia para a região do Bom Retiro é relevante para ajudar a combater esse que é um dos mais graves problemas sociais da capital paulista? Começa com você, Alessandro. Olha, não é um problema fácil, então a gente tem que reconhecer isso. Qualquer governo, não importa que esse governo de esquerda, de direita, ou que seja, nós não estamos lidando com um problema fácil, que é o problema da Cracolândia. Aliás, aí são 30 anos que eles indicam aí que existe a Cracolândia em São Paulo. Eu tenho só um medo aqui, tá? Nós vimos as últimas atitudes por parte dos governos locais aqui de São Paulo com relação à Cracolândia foram medidas para tentar simplesmente mobilizar as pessoas para fora de uma determinada região, que é a região central da cidade. Ou seja, não me pareceu haver qualquer congruência com o enfrentamento efetivo no sentido da saúde, no sentido da segurança, no sentido social, com relação àquelas pessoas. Me parece que nos últimos anos, o que nós temos na cidade de São Paulo é uma tentativa de retirar a Cracolândia da região central e isso está vinculado também, e não só, com interesses imobiliários. É essa a minha grande preocupação. A medida que está sendo anunciada pelo governo Tarcísio, ela tenta indicar, olha, nós estamos querendo retirar eles daquela região, ou onde era a Cracolândia tradicionalmente, e levá-los para uma região mais próxima, onde eles podem ter atendimento. Bom, está tendo um casamento aí entre a medida e para onde eles querem levar as pessoas. Mas não é esse o histórico que a gente tem na cidade de São Paulo, Lu. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande. Acho que para pensar uma solução, e eu não sei se existe propriamente uma solução, com relação a essa situação, a gente tem que retirar ou tirar fora os interesses imobiliários na cidade, porque a região central é uma região desejada pelo capital imobiliário, sim, desejada para quem quer construir apartamentos, etc., e valorizar os imóveis, e para isso as pessoas querem simplesmente, me parece que é isso, que essa política do Tarcísio parece dialogar de novo, mais uma vez, em jogar o problema para debaixo do tapete, ou seja, se eles não estiverem ali, não existe Cracolândia, mas as pessoas existem, as pessoas sofrem, elas precisam de uma política pública mais robusta, investimento forte, e é isso que precisa nesse tipo de questão. Muito bem, Poit, ficar levando esse problema de um bairro para o outro, e o Alessandro está apontando aqui o seguinte, e como é que a gente faz para combater o problema que significa diminuir o número de usuários, trazer isso para uma questão de segurança e de saúde, como é que a gente faz? Lu, primeiro é importante a gente entender a complexidade desse problema. Sim. Não tem, como diz o outro, bala de prata, né? Que é uma expressão que diz não tem uma solução definitiva, rápida e imediata. E o governador mostra humildade suficiente para dizer, vai dar certo? Não sei, não tenho certeza. Mas a gente vai tentar algo diferente. Porque até na época, enquanto a posição pública que eu ocupava, Lu, a gente discutia isso como uma ação intersecretarias. Porque a gente precisa da Secretaria da Saúde, para ajudar, para tratar, para abordar, para entender a realidade de cada pessoa. A gente precisa da Secretaria de Segurança Pública, porque em alguns momentos a gente vai ter que combater o tráfico de drogas. Precisa da Secretaria da Justiça, para ver que tipo de medida com aqueles que não estão com a capacidade de se autodecidir ali, ou estão com um nível de dependência química tão alto que, por que não, possa ser necessário internação compulsória. Não é esse o tema que a gente está tratando. Mas quis dar um parâmetro aqui para dizer que todas as secretarias têm que trabalhar junto. Não é um problema fácil. Como o doutor Alessandro falou, realmente, não pode ser jogada a sujeira para debaixo do tapete. E eu, olhando essa situação, não acho que é o caso. Porque se a gente precisa dar um acolhimento, se a gente precisa tirar da rua, se a gente precisa dar um tratamento digno de saúde para a dependência química, é melhor que esteja próxima de um equipamento desse. Eu, pessoalmente, já visitei o Complexo Prates. Estava até retomando aqui. Tem o Prates 1, 2, 3. Se somar os três, tem quase 700 vagas ali. É muita vaga. Inclusive, um outro tema que foi debatido no primeiro bloco do grande debate, sobre cotas para trans e esse assunto, lá, inclusive, tem uma casa específica de acolhimento para trans, que é a Casa Florescer, que eu também visitei como deputado, porque eles entendiam que até para misturar junto com os homens que estavam no Prates, eles estavam sofrendo agressões e assédio ali dentro e construíram uma casa específica. Então ali eu não vejo melhor lugar para atender rápido do que ali no Complexo Prates. Portanto, não acho que é varrer para debaixo do tapete, é uma tentativa muito válida, somando a segurança da região
Eu entendo o questionamento imobiliário do doutor Alessandro, respeitosamente não acho que esse é o caso. Ali a gente tem um turismo de negócio, ali a gente tem geração de emprego que está sendo prejudicado por causa da situação posta. Então, além de levar os usuários, as pessoas dependentes químicas, ou quem está passando alguma necessidade, que às vezes acabou de cair na rua e ainda não é dependente químico, mais um pouquinho, a rua é muito cruel. Então, além de levar eles para onde eles vão ter um tratamento digno, rápido, de acordo com a sua necessidade, existe a previsão, até numa conversa minha com o Derrite, secretário de Segurança, de colocar mais uma base operacional ali da Polícia Nova, com 500 policiais a mais no centro de São Paulo, para garantir uma segurança para quem trabalha, para quem anda pela região, que inclusive tem um potencial de turismo enorme, né? Com tanta história no centro da nossa cidade. Eu vejo como uma tentativa válida, Lô, e a gente tem que torcer para dar certo, né? E estar à disposição como comunicadores, como sociedade civil, para a gente contribuir para ter uma cidade melhor e que essas pessoas consigam sair dessa situação. Muito bem, duas observações. A primeira é que a gente falou em empurrar a sujeira por debaixo do tapete. Ninguém está querendo ofender cidadãos também que são usuários de drogas. É só uma expressão, ambos falaram, mas aí eu sempre... De esconder um problema. De esconder um problema, mas é porque como sempre tem má interpretação, sim. E os dois falaram e eu queria trazer isso aqui, claro. E a segunda coisa que o Poit traz aqui é que a gente vai fazer, o governador fala, a gente vai fazer uma tentativa. Mas, professor José Vicente, depois de 30 anos, me parece que as pessoas querem estudo, como é feito em outros países, e tentar algo mais assertivo e não muitas tentativas, né? Porque já não tem mais tempo, 30 anos é muita coisa para a gente ficar fazendo tentativa, você não acha? Não só acho, como eu, particularmente, com respeito à opinião dos colegas, acho que o governador Tarcísio não pode cair nesse canto de sereia, que é possível pegar esse problema, tirar ali da zona central e pôr para qualquer lugar da cidade. Primeiramente, acho que nós também precisamos saber o que a Prefeitura de São Paulo, o que o prefeito de São Paulo pretende fazer com essa questão, que é um problema que também afeta a municipalidade. Mas o que nós estamos dizendo é que, sob todas as possibilidades de análise desse fato, o que nós tivemos ao longo desses 30 anos foi justamente a falta de qualquer ação efetiva e objetiva para a solução desse problema. E nem São Paulo, nem as pessoas daquele entorno onde está a Cracolândia resistem mais, eles não têm mais capacidade de esperar qualquer ação do Estado para produzir uma solução de médio e longo prazo. As demais pessoas, para onde se pensa deslocar, hipoteticamente, essas pessoas, também não podem ter, né, todos os seus direitos de ir e vir, permanecer, entrar, sair de casa, né, obstado por conta do deslocamento desse problema para onde se pretende fazê-lo. E o caso final é de que nós precisamos ter capacidade do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de ação, do ponto de vista de competência de intervenção para solucionar esse problema. Nós sabemos, ao longo dos 30 anos, todas as experiências nos mais diversos cidades e países do mundo, e se não tiver também, nós precisamos produzir a nossa. O fato é que a gente não pode acompanhar essas cenas, né, lamentáveis que a gente vê todos os dias, em que a vida e a integridade das pessoas são colocadas em riscos, o patrimônio, né, que são todos esses aí direitos constitucionalmente garantidos, são todos os dias transgredidos e nem produzimos a solução, nem as nossas autoridades conseguem construir uma ação que produza essa solução e nós, sociedades, da mesma maneira, continuamos com as mãos amarradas, sem conseguir, da mesma maneira, exigir e criar os meios e mecanismos para que essa solução seja alcançada. E, ao final, talvez o pano de fundo, né? A Cracolândia é aquela que mais aparece. Mas não é só essa Cracolândia central. Nós temos muitas outras Cracolândias nas mais diversas localidades da cidade e tem o problema das drogas, dos usuários das drogas, do tratamento dos usuários das drogas. Sem uma solução que recorte verticalmente todas essas questões, dificilmente a gente vai produzir uma solução definitiva para essa questão da Cracolândia de São Paulo. Muito bem, Samantha.
Bom, acho que todos estamos de acordo que é um problema muito complexo, que faltam estudos para que a gente chegue a uma solução eficaz, mas eu vejo com bons olhos essa atitude do governador Tarcísio, no sentido de que a gente tem que compatibilizar aqui vários direitos, né? O direito que tem os usuários, o direito das pessoas que moram nesse local, dos comerciantes que veem tudo isso abalado com a presença desses usuários de drogas, não é só por causa da presença deles, também dos traficantes e tudo que envolve, não é, a questão das drogas. E eu achei um ponto muito interessante na fala do Tarcísio, não só no reconhecimento da humildade, que ele não sabe se efetivamente vai dar certo, mas com uma finalidade que eu achei muito interessante, a proximidade ao complexo Prats, para que isso vá gerando uma relação de confiança entre a assistência dada e os usuários, porque a gente sabe que a decisão para sair do mundo das drogas tem que ser uma decisão do usuário, isso não pode ser imposto, e para isso é necessário uma relação de proximidade e de confiança. Então, talvez trazê-los para perto do local onde pode ser dado uma assistência, para que eles saiam do mundo das drogas, seja um ponto positivo. Só o tempo vai dizer se isso vai ser efetivo ou não. Mas eu acho que pelo menos é uma tentativa baseado numa relação que a gente sabe que a relação de confiança, a relação de assistência, de proximidade, vai facilitar o auxílio a essas pessoas, mas ainda uma coisa muito tênue diante da falta de estudos de o que é uma política pública, como com o Alessandro, uma política pública robusta para essas pessoas. O que isso envolve? A gente precisava de mais elementos e mais estudos para saber como resolver essa situação das drogas que atinge a todos. Muito bem. Luciana. Sim, professor. Não, eu só queria enfatizar que para onde se pretende levar essas pessoas, tem residências, tem comércios, tem infraestruturas que da mesma maneira vai ser agredido, vai ser atacado. Então eu acho que se nós precisamos produzir uma solução para o problema, que nós produzimos nesse local que já está totalmente degradado, né? Cerca ali, produz o problema. O que nós não podemos é manter o problema lá onde está a Cracolândia e levá-lo para onde tem mais comércio, onde tem mais residências, onde tem mais rotina das pessoas que serão atingidas, que serão obstadas de exercerem as suas rotinas e as suas atividades diárias.